Ele só tem 23 anos, um virtuose do bandolim. Seu talento o impressiona e já chamou a atenção do mestre dos mestres, Hamilton de Holanda. No refrão de hoje, eu converso com o bandolinista e compositor Tiago Tunis. Tiago, que prazer ter você aqui no refrão. Você que já teve com Alberto Salgado aqui no refrão também, chamou a nossa atenção. Prazer falar com você. Oi, Andréia, tudo bem? O prazer é meu de participar mais uma vez desse programa maravilhoso que eu gosto muito, sempre assisto também. Como é que você tem se virado aí na pandemia? Tá compondo, tá tocando, tá criando? Tô em casa, trancadão em casa e tô compondo demais, estudando muito e de vez em quando faço umas lives com a minha parceira Jussara no violão. E isso é um momento para a gente olhar para dentro da gente também e buscar mais inspiração possível. Me fala uma coisa, como é que surgiu essa paixão pelo bandolim? Né? Você começou cedo, estudando, quem te inspirou? Eu comecei bem cedo, eu comecei com 7 anos no bandolim e antes disso eu já tinha contato com música. Minha mãe, eu toquei um pouco de bateria antes disso, fiz umas aulas, toquei guitarra também, mas foi no bandolim que eu encontrei um caminho e estou até hoje, assim. Agora, por que o bandolim? Eu realmente, até hoje eu não sei direito, assim, exatamente por quê. Até porque eu era muito criança, assim, Quantos anos mas você tinha? tinha 7 anos. E minha mãe sempre gostou muito de música, ela toca também, e ela, na época, ela estava frequentando muito rodas de choro pela cidade, principalmente lá no departamento de música da UNB. E foi ali que eu tive o primeiro contato com o choro, com uma roda de choro, com os músicos tocando a Vera ali na minha frente. Eu acho que isso, para mim, com certeza foi muito impactante, e eu escolhi o bandolim, porque eu não sei, mas foi o bandolim. E você começou a estudar com quem? Como é que foi seu primeiro contato com o bandolim? Então, logo nessa época eu que pedi o bandolim para minha mãe, e ela logo de cara me incentivou muito e já foi procurar professores. Então eu comecei com aulas particulares com o Marcelo Lima, que é um grande músico daqui de Brasília, bandolinista, a quem eu devo muita coisa porque ele me ensinou muito, assim, muito, muito. Desde as primeiras notinhas até coisas além da música também. E foi isso, tive aulas particulares com o Marcelo, posteriormente entrei no Clube do Choro, na Escola de Choro Rafael Rabelo, estudei um bom tempo lá também. Aí, enfim, e aí depois estudei um tempo na escola de música também, e fui me desenvolvendo sozinho também, a partir das ferramentas que eu adquiri com os professores e com as pessoas, com as rodas de choro e tudo mais. Nessa época, o que você ouvia? Dá para você dar uma palhinha para a gente de coisas que você ouvia e em quem você se inspirava? Obviamente, artistas do bandolim, artistas do choro, né? Ah, não tem como não falar do Jacó do Bandolim, né? Você vai numa roda de choro, você sempre escuta isso aqui. Vibrações, Ernesto Nazaré. E mas é engraçado, porque antes de eu tocar choro, minha mãe ouvia muito rock and roll. Então, meu primeiro contato com a música foi com rock and roll, com heavy metal, Led Zeppelin, Pink Floyd, rock progressivo, e eu amo, adoro, escuto muito até hoje. Mas de alguma forma eu me interessei pelo choro, eu acho até por uma certa similaridade de tipo solos de guitarra. O rock tem muita coisa assim virtuosística também, tem um lado virtuosístico, e o choro é muito virtuosístico, né? Os outros jovens não achavam isso meio loucura, você ir para esse lado do bandolim, tocar essas músicas que, assim, seriam de gente velha, né? Como é como é que eram as reações? Como você falou, é uma música, são coisas exuberantes, né? A música exuberante, essa nossa música brasileira. Então, eu lembro de tocar na escola e meus amigos acharem legal, mas logo depois eles ficam pensando, não, mas isso é música de velho, não sei o quê, cadê? Eu acho que você tinha que tocar uma guitarra, não sei o quê. Eu acho que, pelo menos na época, rolava meio um misto dessas duas coisas, assim, de achar muito legal,
a primeira impressão, mas logo vinha esse estigma, né? É um certo estigma, né, que o choro tem de ser coisa de velho e tal, mas não é nada disso, é uma música de gente jovem, de gente viva, coisa maravilhosa. Você acabou aí com 18 anos lançando seu primeiro disco e, e como é que foi isso? Teve participação de outros músicos? Você tocou músicas de outros artistas? Como é que foi? Teve participação de muitos músicos, por sinal, excelentes músicos. Foi um disco gravado pelo FAC, o Fundo de Amparo à Cultura daqui de Brasília. E aí eu tive a sorte de contar nesse projeto músicos como Fernando César, que é o irmão do Hamilton de Holanda, ele toca violão, é um músico fantástico. Ele fez a produção musical desse meu disco também. Então eu aprendi demais com essa gravação, foi assim uma escola mesmo dentro do estúdio. E aí tem participação do Pedro Vasconcelos, o cavaquinho, Valerinho Xavier, André Vasconcelos também fez uma participação, Rogério Caetano gravou três faixas até, o Rogerinho. E foi maravilhoso, assim, essa experiência. O que você tem dessas músicas aí que você possa tocar um pouquinho pra gente? Eu posso tocar? Deixa eu ver. Tem uma música do Hamilton e do Fernando César, que foi, por sorte, foi a primeira gravação dessa música, foi nesse disco. O Hamilton e o César me deram essa música de presente para eu gravar pela primeira vez. E é uma música maravilhosa que se chama Chuva, que é assim... É um samba-choro maravilhoso. E qual que foi a repercussão desse seu primeiro trabalho? Acho que foi boa, assim, até porque tem músicas minhas também, então já estreei podendo gravar minhas músicas. Acho que foi positivo, foi muito positivo. E seus pais, assim, no caso sua mãe, né, toca flauta, eu sei que ela é musicista também, foi orgulho? Ela esperava que você chegasse nesse naipe? Ela sempre me incentivou e sempre me apoiou para eu ir o mais longe que eu puder ir. Então, não sei se ela esperava ou sei lá se ela ficou surpresa ou não, mas ela sabe da minha labuta diária para estar sempre evoluindo e sempre me superando, né? Então, acho que ela gostou muito, assim. Mas, na verdade, ela acompanhou tão de perto, ela até ajudou a escrever o projeto e tal. Ela que, com o César, fala, não, você tá novo, adolescente, é legal gravar um disco e tal, vai ser bacana e tal. Então ela sempre tá muito perto, então ela vê tudo de perto e acho que ela fica feliz, sim, muito feliz. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, daqui a pouco a gente continua esse nosso bate-papo e falando também do mestre dos mestres, Hamilton de Holanda. Primeira parada do refrão, já já a gente volta. Fique com a gente. De volta com o refrão, hoje eu converso com o bandolinista, compositor brasiliense Tiago Tunes.
Tiago, vamos falar do Hamilton. O Hamilton te incentivou aí. De que forma que vocês se conheceram? Como é que foi o primeiro contato? E o que chamou a atenção dele? Olha, a primeira vez que eu conheci o Hamilton foi lá no Clube do Choro de Brasília, na Escola de Choro, mais precisamente, numa roda de choro. A Escola de Choro tem rodas para os alunos aos sábados, todo último sábado do mês. E aí, uma dessas rodas, eu estava lá aprendendo a tocar com meu bandolinzinho, e o Hamilton chegou, ele logo é, ficou chamou a atenção, um menino tocando, e aí ele pegou e a gente foi tocar junto. Ele pegou um violão e ficou tocando comigo lá, sabe? E foi mó bacana. E desde então ele sempre ficou ligado em mim. E sempre que ele vem em Brasília, a gente se encontra e faz um som quando dá, sabe? Ele, inclusive, brinca dizendo que quem bebe da água de Brasília acaba automaticamente tendo essa paixão aí pelo bandolim, que ele não sabe por que isso acontece, né? Você também bebeu dessa água, é isso? Devido a essa água. E ele fez um convite, né, para você no aniversário dele, vocês acabaram tocando também. Como é que foi? Exatamente, foi, poxa, uma surpresa maravilhosa. Eu estava aqui em casa fazendo minhas coisas, e aí o Portinari, o produtor dele, me ligou e falou: E aí, Thiaguinho, quer vir pro Rio tocar, fazer um show com o Hamilton? Aí o quê, bicho, tá doido? Aí ele, meu irmão, vamos, cai pra cá, o Hamilton tá te convidando para fazer um show aqui. Aí a gente, pô, foi maravilhoso, esse convite foi incrível. A gente fez 2 shows lá na verdade foi em Niterói, na UF, lá no Centro de Artes da UF. E foi magnífico, assim. A gente tocou músicas dele, tocamos músicas do Jacó do Bandolim e tocamos uma música minha também, para minha alegria. Que música? Dá para tocar aí? Foi o Choro Manouche. Essa música é um gypsy jazz. Eu adoro o gypsy jazz, né? O jazz manouche, que é um jazz cigano que se fala, que é muito comum na França, que tem aquela levada. Aí a gente tocou essa música e foi maravilhoso também. E o que ele acha, assim? Ele te falou alguma coisa em relação às suas músicas, ao teu, enfim, tua evolução, teus estudos, tuas composições? Ele sempre fala de um jeito que incentiva a gente, sabe? Ele gosta de. Ele é um cara muito assim. Ele e o irmão dele, o Fernando César, são grandes incentivadores dos jovens, da galera que quer fazer música, sabe? Eles sempre pilham, falam, é isso mesmo, compõe mais, toca mais, grava suas coisas, faz suas coisas. Então isso deixa a gente pilhado, né, para realizar coisas, realizar projetos e seguir em frente com esse sonho musical, né? Você acha que os músicos aqui em Brasília, eles meio que se proliferam? Você acha que tem alguma magia para isso? Qual é o incentivo que faz com que tantos brasilienses, instrumentistas, bandolinistas, cavaquinistas, gostem do choro? Brasília realmente tem uma magia, mas eu acho que o segredo dessa magia são 2 lugares, a Escola de Música de Brasília e a Escola de Choro Rafael Rabelo. Porque, por exemplo, a Escola de Música é um lugar fantástico, tem os melhores músicos da cidade dão aula lá e é de graça, entende? Então, isso é um grande incentivador para os jovens, para quem está começando a tocar. Você tem um lugar que tem muitos bons professores, sabe? E a escola de choro é a mesma coisa. Os melhores músicos dão aula lá. O Serginho da flauta dá aula na escola de choro, o Márcio Marinho dá aula lá. Então, isso, de certa forma, é um incentivo para quem vai tocar e gera um público também, especializado em música instrumental, sabe? O brasiliense Então, gosta de choro, né? exatamente. Aqui é a capital do choro também. Capital do rock, capital do choro, é a capital da música. Brasília é maravilhoso. Eu acho que muito por causa desses 2 lugares, sabe? Que desde muito tempo estão aí criando essa cultura de formação de músicos, sabe?
E é realmente, é o tempo todo. Qualquer lugar que você vai, você balança a árvore, cai um monte de músico bom lá de cima. Muito boa essa comparação. E você compõe, e é uma coisa incrível, porque desde muito cedo. Como é que começou essa história de composição na tua vida? Quando você achou assim, olha, tirei uma nota, outra, isso aqui vai virar uma música? Começou quando eu tive uma noção de improvisação melhor, sabe? Que eu comecei a ter contato com isso, a ouvir as músicas, já prestando atenção nisso, e isso já me abriu a cabeça para, poxa, eu posso fazer minhas músicas, sabe? Então, isso eu devia ter por volta de uns 13 anos. Foi quando eu comecei a fazer aula com o Márcio Marinho, que me abriu a cabeça para essas coisas, sabe? E desde então, composição é um lugar comum para mim, assim. Todo dia eu componho pelo menos alguma coisa, nem que seja espontaneamente, assim, que eu não vá seguir para frente, mas eu pego o bandolim e fico ali improvisando alguma coisa, e isso já é um exercício, né, de composição. E quais são os estilos que você costuma se inspirar para compor? Olha, eu venho do choro, né? Então, querendo ou não, tudo que tem na música que eu for fazer vai ter um pouco característica do Jacó, do bandolim, do Pixinguinha, mas eu gosto de ouvir de tudo para compor, sabe? Como eu te falei, por exemplo, eu escuto muito Gypsy Jazz, adoro, escuto muito. Então, aí, de tanto escutar, você acaba que uma hora sai uma música com essa característica, entendeu? Então, por isso mesmo, eu busco ouvir coisas diferentes para poder ter inspirações e compor coisas diferentes. Eu não tenho a ideia de, eu quero fazer só isso, eu quero compor só esse tipo de música. Tem música também que eu faço que ela não é nada, assim, não tem um gênero definido, assim, sabe? Falou de Pixinguinha, tem alguma coisa que você toca aí de Pixinguinha? Pode ser, eu lembrei de uma valsa do Pixinguinha linda que chama Agradecendo. Um pedacinho. Bravíssimo. Bom, vamos ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais aí. E agora, de mais composição de Tiago Tunis. Mais uma parada do refrão? Já já a gente está de volta. Fique com a gente. De volta com o refrão, hoje eu converso com o bandolinista, compositor Tiago Tunis. Tiago, você estava me dizendo aí sobre a dificuldade que vocês estão tendo em se encontrar por conta da pandemia, não tem tanta roda de choro assim disponível para vocês estarem na rua como estavam antes. Como é que vocês estão dando esse jeito? É virtualmente? De vez em quando a gente faz um vídeo ou outro com um amigo e fala pela internet, WhatsApp, mas a vontade mesmo de tocar, de estar no mesmo lugar com a pessoa, isso aí é insubstituível. Mas a gente vai levando, né? Eu acabo que fico com mais vontade de estudar, de tocar, de compor coisas para quando me encontrar com as pessoas ser uma festa danada, sabe? Agora, falando um pouco aí do teu instrumento, que é um instrumento bem antigo, você estava me contando um pouco da história dele, né? E você conhece bem. Tem até uma variação de cordas,
o estilo musical do brasileiro em relação ao europeu. O que você tem de informação do bandolim? Eu conheço um pouco da história do bandolim, porque ela é muito grande, na verdade, como você falou, é bem antiga também. Mas basicamente o bandolim ele vem do alaúde, né, da família do alaúde. E no Ocidente ele se dividiu em dois países além da Itália e, quer dizer, na Europa ele é bem disseminado também e posteriormente foi para os Estados Unidos e para o Brasil. Então, e aí cada lugar criou uma tradição diferente com esse instrumento. Então, lá nos Estados Unidos eles têm o bluegrass e o bandolim ele parece mais uma guitarrinha pequena, o repertório é diferente, a maneira de tocar é diferente. Mas é o mesmo instrumento, tem a mesma afinação. E no Brasil a gente tem o choro, né? E o bandolim é solista do choro e tudo mais. Você estava me contando que tem poucas bandolinistas, né, mulheres. A gente conta nos dedos e isso tem um porquê, né? Assim, no geral, a música brasileira popular, você encontra mais homens como na frente, sabe? E eu acho que por conta da história, da estruturação do gênero, do choro especificamente. Mas é uma coisa que está mudando, sabe? O incentivo está mudando. Mas é curioso, por exemplo, na música erudita, você encontra muitas mulheres tocando, sabe? Eu acho que pode ter uma ligação com essa coisa desse estigma de ver a música, o choro, a música popular, como uma coisa, sei lá, suja, que não é civilizada, entende? Então, um pensamento mais tradicional, não é um lugar para uma mulher estar, entendeu? Num bar tocando chorinho, sabe? Ou Mas é uma coisa, bebendo, né? É ou porque bebendo. ligam bebida ao chorinho, à diversão, né? Exatamente. Mas isso está mudando, ainda bem. A gente está passando por uma renovação de todas essas maneiras de ver as coisas, né? E me fala sobre esse EP aí que você estava falando. Esse EP ele vem com composições suas. Me fala de mais composições dessas que você lançou no EP. Então, esse EP ele surgiu despretensiosamente, na verdade, porque eu fui convidado para participar, para estrear um projeto aqui em Brasília chamado Estação do Choro, um projeto do Gabriel Carneiro e da Marina Oliveira, que é super legal, com a proposta de trazer solistas para serem acompanhados por um mesmo regional. E aí eles felizmente me chamaram para fazer a abertura desse projeto. E aí eu aproveitei a oportunidade para testar umas composições novas. Então, essas músicas são músicas, algumas são mais recentes, tem outras que são mais antigas, mas a ideia central dessas 4 músicas, desse repertório, é o choro e mostrar as ramificações do choro, porque dentro do choro, por exemplo, a gente tem mais de um gênero, mais de um estilo. Então, o choro, dentro do choro tem valsa, tem frevo, tem baião, tem machixe. E aí o repertório desse EP é justamente isso. Tem um shot, tem uma polca, tem um choro mais rápido e um machixe. Então, a ideia foi justamente isso. É choro, mas tem várias coisas. Mostrar que o choro é isso, na verdade. É essa pluralidade de gêneros dentro de um gênero só. E o que você tem aí nessa pluralidade de gêneros em relação ao shot, aí, ao frevo que você tenha feito aí para esse EP? Mostra aí pra gente. Eu vou tocar um pedacinho do shot, mas é porque essas músicas elas foram feitas justamente para serem tocadas com grupo, então eu ainda não fiz nenhum arranjo para tocar sozinho, então pode ficar um pouco vazio. Mas o shot é assim.
a gente está no final do programa. O que você acha aí do futuro do choro, futuro dos instrumentistas brasileiros? Você confia que haja aí uma evolução, que vão surgir novos talentos como o seu? Olha, com certeza novos talentos já estão surgindo, porque tem muita gente genial pelo mundo, e isso é maravilhoso, né? Porque a gente se inspira vendo os outros e é muito bacana. Bom, agora o desafio é você tocar Tico-Tico no fubá antes da gente se despedir. Vamos que vamos. Bravo! Tiago, muito obrigada pela tua participação no refrão. Com certeza um grande talento, um virtuose. Muito obrigada. Eu agradeço demais, Andréia. Você, toda essa equipe maravilhosa, esse programa é incrível. Eu estou sempre acompanhando e é incrível para a gente conhecer os artistas da nossa cidade, que é uma coisa muito importante, e apoiar a cultura local, não é isso? Então, muito obrigado pelo convite e por participar. Bom, o programa terminou, a gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Na semana que vem tem mais refrão, eu te espero. E você fica agora com um Bandolim de Tiago Tunis.